Tudo bem. Olha só, então, meus amigos, que bom, estamos juntos e vamos começar hoje, como eu tinha comentado, o chamado tema número 1 do terceiro módulo. E ele vai nos encaminhar para quanto ao que nós chamamos ação dos espíritos no plano físico. Gostaria apenas, antes de lembrar, que todos os amigos presentes devem silenciar os seus microfones, né? Para que não tenhamos ruídos, como costuma acontecer, tá bem? Muito bem, ação dos espíritos no plano físico. Antes de tudo, o plano físico é, na verdade, vamos dizer, de uma maneira de entender, o plano dos encarnados. Agora, como uma observação, plano físico, na verdade, são todos os planos do universo. Porque o universo, por mais espiritualizado que seja, ainda assim, ele é físico. E a Terra, na verdade, é um exemplo disso. Quando nós falamos de plano espiritual, devemos continuar usando essa terminologia. Plano físico, plano espiritual. Mas o espiritual da Terra, ele é semimaterial. Ele é de matéria menos densa, por causa do arranjo das estruturas que o compõem, mas tudo que tem estrutura é físico, de um certo modo. Comparando, ele é espiritual, claro, mas uma colônia como o nosso lar, já tínhamos visto isso antes, como qualquer das milhares e milhares de cidades, colônias, postos no mundo dos espíritos, eles são estruturas. E tendo estrutura, há uma física, há uma constituição física também, mas, claro, completamente diferente do que nós temos nas instituições humanas quanto à vida dos encarnados. Edifícios, prédios, instituições, escolas, ruas, não é? Mas é só um comentário para nós nos situarmos direitinho. Então, seguindo, Allan Kardec, no capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, dedica 102 questões, de tal a tal, ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Neste capítulo, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil, pela influência mental ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. A interferência dos desencarnados no plano físico pode ainda ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Os espíritos exercem também ação nos fenômenos da natureza. Até porque, não é, há todo um capítulo relacionado aos elementais, que seriam espíritos subhumanos muito relacionados aos 4 grandes reinos da natureza, claro que pensando no planeta Terra, que é a nossa morada, é o mundo que nós precisamos conhecer melhor, não é? Outros mundos têm constituições e aspectos que variam em relação ao nosso. Também é natural. Mundos mais materiais, menos materiais. Mundos fluídicos, que
nenhum telescópio da astronomia moderna pode detectar atualmente. De tal maneira que há muito mais do que nós imaginamos. E, portanto, esta questão da influência de espíritos na natureza também nos remete a espíritos superiores, humanos superiores, que velam, que cuidam, que organizam e que fazem tudo aquilo que o ser humano encarnado permite. Porque o encarnado, muitas vezes, especialmente na atualidade, promove a destruição da natureza. Boa parte cuida com todo o empenho e todo o amor possível, mas é um mundo heterogêneo e muitos espíritos inferiores estão encarnados ou desencarnados, fazendo pela indiferença ou pela atitude aquilo que é completamente contrário ao que se esperaria que nós devêssemos fazer todos pela preservação, não é, dos tesouros naturais. Nunca esquecendo, aliás, que esta natureza, ela é divina, que tudo que temos na Terra foi Jesus quem fez. E muitos têm sido inimigos destes espíritos superiores e do seu trabalho por um mundo melhor. Seguindo adiante, número 1, influência mental. É comum supor-se que a ação dos espíritos só ocorre por meio de fenômenos extraordinários. Isto pode acontecer, mas é raro, ao contrário do que acontece no dia a dia. Então, essa frase é bem interessante, porque quando há um fenômeno físico da mediunidade de ectoplasmia, por exemplo, algo inusitado dentro de casa, a queda de um objeto, brincando um pouquinho, mas é sério também, um objeto que voa de uma posição onde estava para outra, aos olhos de um ou de vários dentro de casa. Então, há fenômenos espontâneos e há fenômenos induzidos, provocados, de efeitos físicos. Então, eles são muito chamativos. Então, por isso a ideia de que eles são raros, mas outros estão acontecendo no planeta inteiro e em qualquer lugar do mundo, que é como que uma ação invisível, a outra também era. O resultado é visível, mas a ação invisível de mentes de graus variados de evolução espiritual, graus variados de sua potência de utilização da vontade, funcionando juntos da humanidade encarnada. Lembrando de novo o que a apostila trouxe há pouco, influência prejudicial ou influência má, ou influência para o bem, para o progresso, para a proteção, para tudo aquilo que se espera de espíritos melhores. Espíritos bondosos, chamados espíritos de segunda classe, né? Ou espíritos mesmo superiores, de primeira grandeza. Então, seguindo adiante, assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Curioso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, seu objetivo
para aquela influenciação. Eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, isso é muito bonito de se valorizar, de se compreender, não é? O que nós temos que cuidar é sempre a ideia de que tanto há espíritos superiores, protetores, guias e mentores, espíritos que guardam a criatura humana encarnada por causa dos perigos que existem numa encarnação qualquer, em função de que na Terra e até hoje nós temos uma legião de espíritos equivocados, maldosos, perversos, e que se locupletam com, vamos dizer, a atitude das pessoas com quem eles interagem para que elas sejam negativas, tristes, gerando prejuízo para quem quer que seja. Então, nós não podemos deixar de entender isto, até para que, compreendendo a realidade, nós oremos e vigiemos, como Jesus recomendou, para que nós não sejamos como que vulneráveis, com facilidade, a influências negativas. Sejamos, sim, bem vulneráveis, bem como que sujeitos às influências do amor e da caridade, da orientação, da instrução da parte de espíritos benévolos. Isso tem a ver com a mediunidade no sentido mais amplo, mas isso também tem a ver com a mediunidade durante a reunião mediúnica na casa espírita. Porque o médium que vai aprendendo a exercê-la, ele também vai aprendendo a separar certas influências de outras, para que ele seja um médium transparente, no sentido de exteriorizar aquilo que é o pensamento e o sentimento de espíritos de uma tonalidade psíquica diferente, ao longo da sua caminhada como médium dentro do movimento espírita, seja no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, onde seja. Porque nesse ponto, tudo é semelhante. E nós temos que cuidar para que tenhamos o maior êxito possível. E o médium vai aprender de maneira muito válida e natural a separar quem é quem e dar passividade até para aqueles que, desejando enganar, estão na reunião mediúnica para que obtenham algum benefício, algum esclarecimento, alguma orientação dentro de um acolhimento fraterno para que mudem de postura. Pois bem, os desencarnados, desde que lhes interesse, aproximam-se dos indivíduos e, se as condições lhes forem favoráveis, estabelecem uma comunhão mental que permite conhecer desejos, emoções, pensamentos e ações de quem pretende influenciar. É uma ideia de que, para muitos espíritos superiores, medianos e até inferiores, vamos dizer, a mente do médium é um livro aberto. Por isso que nós temos que cuidar de quem somos, das nossas escolhas, atitudes, pensamentos, ideias, sentimentos, pelo nosso próprio crescimento, independentemente da mediunidade.
mas em relação ao exercício dela em qualquer lugar, a qualquer época. Pois bem, é o que afirmam as entidades que coordenam a codificação. Pergunta 457. Essa é uma pergunta de uma resposta muito importante para nós, não é? Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Se não a todos os espíritos, a boa parte deles. Também depende, por questões técnicas, vibratórias, capacidades diferentes. E existem aqueles que podem tentar, mas também podem não conseguir, por não terem a instrumentalidade psíquica para tal. Seguindo, o interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como ensina Emmanuel. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito, entre dois desencarnados. De certa maneira, até entre dois encarnados, mas, sobretudo, o que nos interessa agora é entre desencarnados e nós aqui no plano físico. Pois bem, precede a sintonia entre duas mentes a afinidade intelectual ou moral, ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que equilibram a existência. E, nesse particular, existem as ações benéficas positivas de inspiração para o bem e para o progresso. Mas, ao mesmo tempo, reticências. Existem milhões de influenciadores. Muitos deles que não sabem bem o que estão fazendo e ao que estão se propondo. Mas um outro imenso grupo que se distribui pelo planeta inteiro. Eles sabem muito bem o que querem e eles funcionam como espíritos obsessores. E ai dos médiuns que não vigiam, que não oram, que não cuidam do que pensam, do que dizem, do que se propõem no dia a dia, independente das suas participações durante a reunião mediúnica numa casa espírita qualquer. É muito comum esses processos que geram transtornos para a vida dos médiuns em si, de qualquer idade, de qualquer crença, em qualquer país do mundo, e com consequências bem delicadas para a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida afetiva, de tal maneira que é muito comum os médiuns mais ostensivos, mas não apenas eles, serem muito visados por espíritos de má índole e que querem o prejuízo alheio e a estagnação da humanidade do ponto de vista da sua evolução. Pois bem, seguindo adiante, se elevados, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se atrasados,
insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos, às vezes de grande complexidade. E eu diria com vocês, isto é diário. E isto, vale a pena ressaltar, que acontece em potencial na vida de médiuns até treinadinhos, que oscilam o seu padrão psíquico no dia a dia por causa da invigilância e de outros sentimentos que envolvem orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença para questões do dia a dia. E os espíritos inferiores na Terra, que é um mundo atrasado, eles muitos ficam à espreita, aguardando oportunidades na vida comum para causarem prejuízo, que se estende aos colegas, aos familiares, à sociedade. Porque o que acontece num ambiente qualquer, dos vários que existem, repercute, porque são vibrações, são ondas, e tudo isso se espalha e vai gerando uma psicosfera perniciosa, doentia, que se irradia dentro de casa, em qualquer ambiente. Pois bem, se elevados, né, em suma, acrescenta o benfeitor espiritual. Antes ele falou, às vezes, de grande complexidade. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. E como são as correntes mentais num planeta como é o nosso? Seja o país que for. O que vocês, lembrando, vamos dizer, do nosso estudo na segunda-feira anterior, o que vocês pensam quanto aos que moram no Brasil? O que é, como é a psicosfera atual no nosso país? Como é a psicosfera atual nos Estados Unidos da América? Tanto quanto na Índia, no Reino Unido, na República Democrática do Congo, em Moçambique, no Malawi, na Grécia, na Venezuela, no Haiti ou em Cuba. Imaginemos, um dia nós vamos ter como um psicômetro para registrar, assim como nós temos termômetros para a análise da temperatura ambiente, nós vamos ter psicômetros dentro de casa, no ambiente do trabalho, na esquina do bairro onde nós moramos, no governo, no ministério. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos medir, através desta psicometria, com aparelhos formais, como são as balanças, os termômetros, o que existe vibratoriamente na psicosfera íntima do lar e do trabalho? Enfim, é uma questão de tempo. Preparemo-nos, quem sabe, desde agora, para que não nos surpreendamos quando estes aparelhinhos começarem a ser utilizados, não é? Que nós, sabendo dessa possibilidade,
e da nossa responsabilidade, nós possamos orar e vigiar, que é a estrada para uma condição vibratória melhor, não é? Da parte de qualquer um de nós, médiuns ou não. Muito bem. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Isso nós não tínhamos imaginado que um dia leríamos num estudo espírita. Não é interessante isso? Então, nós vamos ingerir pensamentos, num sentido, é isso mesmo, a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Ou seja, tudo começa em nós. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas, eu diria, sorrisos, semblantes, lágrimas, emoções, palavras, vocabulário, tom de voz. Somos afetados por tudo isto, coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Só que aqui ele está nos dando um alerta. Ele não está nos convidando a nos afastarmos daqueles e das situações onde o sofrimento, a amargura, o desânimo, a enfermidade estão pelo contrário. A proposta é exatamente outra. Não é verdade? De ir conhecendo bem isso tudo, apesar de dificuldades em potencial, estejamos devidamente preparados para ajudarmos, obviamente, usando todas as ferramentas conhecidas possíveis, para quem quer que seja quem for, utilizando, né, as diretrizes do Evangelho de Jesus nesse sentido, mesmo que seja diante da agressividade, diante das palavras, diante das questões em si, silenciarmos, orando e desejando o melhor para cada contexto e para todos os envolvidos nele. Seguindo, se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. A partir da percepção dos pensamentos dos encarnados, os espíritos sugerem ideias que, se acatadas, podem alterar-lhes o curso da existência. É a sintonia mental que se intensifica enquanto perdura. É curioso isso. O próprio é como um efeito cumulativo. Durante a passagem do tempo, não é? Enquanto vai acontecendo a sintonia mental, há uma tendência inerente a se intensificar. Como consta de O Livro dos Espíritos, 2 pontos, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa é uma pergunta das mais importantes, não só a pergunta de Kardec, mas uma resposta que surpreendeu a todos. E surpreende até hoje, há mais de 1,5 séculos, desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais.
pois frequentemente são eles que vos dirigem. Em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Só que como essas ideias, pensamentos, sentimentos nos chegam sem que nós visualizemos aqueles que as estão originando, muitas vezes não sabemos lidar. Muitas vezes acreditamos que aquilo está brotando de nós próprios. Então, nós precisamos conhecer muito bem a nós próprios. É a ideia do autoconhecimento, auto com U, obviamente, para que saibamos com isto até que ponto somos capazes disto ou daquilo. Portanto, de onde vem essa ideia? De onde vem esta tendência, esta inclinação, esta sugestão? O que eu tenho a ver com isto? Então, de alguma maneira, se nós percebemos algo inusitado, e às vezes não é possível reconhecer o quanto estranho é aquilo que agora faz parte das nossas mentes, nós temos que cuidar muito mais do que poderíamos imaginar. As maiores tragédias, as coisas mais comezinhas do dia a dia estão acontecendo porque, como marionetes, grande parte dos encarnados e dos desencarnados vai como que sendo influenciada para o mal. Por isso que uma das coisas mais nítidas das prescrições do Cristo, já há mais de 2000 anos, vigilância e oração, lembrando que ele prescreveu aos apóstolos, todos eles, inclusive Judas Iscariotes, espíritos superiores. Mas como estavam no plano físico, como estavam nas suas vestimentas físicas, eles estavam menos em contato com as suas próprias condições adquiridas com muito esforço evolutivo. E Jesus queria ter a certeza de que eles, vigiando e orando, eles cumpririam aquilo que era como que a programação benéfica para o mundo todo, quanto às suas vidas, contemporâneos de Jesus. Muitos deles já tinham vindo antes como profetas do judaísmo. Vários deles voltaram séculos depois, dando continuidade a esse seu empenho pelo amor da criatura humana, da humanidade em si. Pois bem, em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Como na maioria das vezes as ideias transmitidas vão ao encontro das do encarnado, este as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Essa possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todas as pessoas. Mediunidade latente, a humanidade encarnada toda possui. Mediunidade, vamos dizer, como uma expressão de qualidade psíquica, aí são os médiuns ostensivos e não ostensivos. Mas latência mediúnica, todos possuem. Então, alguém às vezes pergunta, todos são médiuns? Não.
mas todos têm o potencial para a mediunidade, porque Deus não vai dar anteninhas psíquicas para uns e não para outros. Quanto a quem vai desenvolver dentro de um projeto de vida, e se possível de caridade qualquer, aí é outra questão. Mas o potencial, a tal da latência, seguindo adiante, são essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão, qual o oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Aonde que nós estamos? Nós estamos no Livro dos Espíritos. Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. Dentre outros, a notável missionária relata, viva Dona Ivone, que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. Ao acordarem, sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência sob forma de intuição, por exemplo, no momento da oratória, durante uma palestra pública, por exemplo, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Às vezes, tais lembranças podem eclodir dias após o contato do médium com o seu anjo guardião ou mentor, ou outro benfeitor espiritual. No entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem, ou se nega, ou mesmo desconhece a sua faculdade, pode emergir-lhes pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras que lhe submeteu a uma hipnose negativa. Muito bem, nos preparando para a conclusão do item 1. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium ignorante das próprias faculdades, e que no caso em geral não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Em geral, mas muitos médiuns, tipicamente espíritas, estão igualmente sujeitos a estas influenciações, não apenas durante o sono fisiológico, mas durante o período de vigília. Não podemos esquecer que muitos médiuns vêm chegando de reencarnações problemáticas, muito equivocadas ao longo das suas histórias. E isso vai criando, já tendo criado, uma predisposição de seus desafetos estarem participando do seu dia a dia. Fora outras questões mais, como que particulares, do seu espírito, da sua alma, da sua atividade no bem, atualmente no bem. Pois bem, afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo às ordens de seu magnetizador. Vejam, quando ele traz o hipnotismo
o sonambulismo, a magnetização, ele dá uma ideia do quanto pode ser grave a influenciação negativa. Como dois ímãs que se grudam. E um que se desloque, o outro tem que se deslocar também, a não ser que você use uma força qualquer para separar os dois ímãs entre si. Essa força é a cultura, o estudo doutrinário espírita, mas não basta. É a humildade, a virtude de uma maneira geral, a oração e a vigilância. Pois bem, ao despertar, reproduz, mais tarde, em ações de sua vida prática, as ordenações então recebidas, boas ou nem tanto, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. No limite, claro, dessa intervenção oculta de espíritos obsessores, não é? Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação e a natural perturbação do período pós-desencarnatório ser superada, o espírito retoma a sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objeto de interesse e de preocupação. Buscará os ambientes de sua predileção e as companhias que compartilham seus gostos. Então, reparem, não é, que a influência, por um lado, oculta, por outro lado, não, ela, dependendo do que aconteceu durante a existência material, vai se prolongar do outro lado. Eu vou comentar porque me lembrei disto. Creio já ter comentado antes. Eu frequentei durante muitos anos reuniões de materializações luminosas, reuniões extraordinárias, no sentido da comunhão fraterna entre os que participavam, e havia uma médium de ectoplasmia com um potencial extraordinário. E ali eu conheci mais ou menos 20, 25 espíritos que formavam uma família de desencarnados, de certa maneira, vinculados a uma outra família, e que no fundo era a mesma, só que no plano físico. E então, depois de um certo tempo, eu precisei mudar de cidade, deixei as reuniões que aconteciam no Rio. Mais adiante, a médium desencarnou, e eu tinha um carinho, uma gratidão muito grande por ela, por tudo que eu pude experimentar naquelas reuniões. Eram 2 por mês, quinzenais, aos sábados à noite. A minha mãe frequentava, foi ela que me trouxe para conhecer, e eu acabei ficando vários anos ali. Pois bem, muito tempo se passou e nós estávamos atendendo alguém que era uma médium que tinha como que umas dificuldades bem sérias, tanto na vida pessoal como em alguns momentos de reuniões mediúnicas. E numa altura, não é, havia um espírito que eu havia conhecido naquela época, de um médico chamado Dr. Pedro Ernesto. E
eu acabei mencionando algo e ele me deu a entender, por uma das médiuns, que a médium daquela época, que era uma pessoa muito humilde, muito simples, que trazia todos os gatos e cachorros das ruas de Niterói, no Rio de Janeiro, para casa, cuidava delas, por muitos anos. Enfim, foi uma convivência muito querida, né? Conhecer aquela senhora. E aí, doutor Pedro Ernesto comentou, Sérgio, precisamos ajudar essa médium. Eu pensei assim, mas por quê? Porque ela me pareceu, ela era muito simples, tinha pouco estudo, uma formação, vamos dizer, escolar, muito simples também, mas era uma pessoa com muitas qualidades. E aí eu estranhei o comentário de Pedro Ernesto. E aí ele disse, ela está lá embaixo. Eu digo, lá embaixo? Mais surpreso ainda. E me prontifiquei a usar os amigos da equipe de médiuns do grupo, né, para cuidar de resgatar ela, a médium, de onde ela estivesse, para trazê-la, né? E aí, dito e feito, com toda a ajuda das entidades amigas, ela foi trazida, incorporou numa das nossas médiums, estranhou aquele ambiente, olhou para mim com aquele olhar assim, eu te conheço de algum lugar. Aí eu me referi ao nome dela e falei, oi, como é que você vai? Lembra, eu sou o Sérgio. Sabe o que ela me disse? Mas como você envelheceu? Aí eu tive que rir. Mas, enfim, foi um diálogo, foi uma atividade, eu diria, de socorro a essa médium. E Pedro Ernesto depois me diz que ela, nessa encarnação, ela era uma pessoa muito boa, não é? Mas ela havia se comprometido muito em vidas anteriores. E como se ela tivesse tido a necessidade de viver após a desencarnação um período de dificuldades. Aconteceu, mas logo, alguns anos depois, chegou a hora de trazê-la para uma condição melhor. Então, eu agradeci muito a oportunidade de ter sido aquele grupo que tivesse ido para buscá-la e, com certeza, hoje, isso já aconteceu há uns poucos anos, ela estará completamente melhor. Eu lembrei isto por quê? Porque a mediunidade pode ser uma prática comum, uma mediunidade exercitada corretamente, mas isso não diz tudo de quem é cada médium. E também não garante que na vida futura imediata essas pessoas estarão bem. Tudo depende do ponto desse processo evolutivo. É natural que pensemos que seja mesmo assim. Para completar por hoje, os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na ascese que os conduzirá a planos elevados da vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança no egoísmo, no apego no ciúme, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentarem-se de fluidos deletérios, lembram do alimento? Corruptores dos sentidos. Assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa que pode conduzir inúmeras pessoas, médiuns e não médiuns,
às quedas morais quando invigilantemente se deixarem guiar por pensamentos, gestos, escolhas, atitudes, ideias e ideais perniciosos. Muito bem. Então, esse é o nosso estudo desta segunda-feira, dia 30 de maio. Então, nós vamos poder interromper agora a nossa gravação e vamos para a etapa seguinte. Muito obrigado.